Nós tivemos um caso, não lembro agora o nome do povo, em que aquele texto de Apocalipse, onde diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quando isso foi traduzido na cultura desse povo, isso passou uma visão errada de Jesus. Por quê? Porque na visão do povo, Jesus era um ladrão perigoso. Mas, puxa, porque bateu na porta? Sim, naquela cultura, o ladrão bate na porta exatamente para ver se tem alguém, que se tiver alguém ele não vai roubar. Então, se eu colocar, traduzindo, fiel à Escritura, que Jesus, naquela cultura, ele bate na porta, eu estou dizendo que ele é um ladrão. Olha só. Então, o que o tradutor vai precisar fazer? Vai ter que alterar essa forma. O que Jesus quer dizer quando ele fala isso, que eu estou à porta e bato? Qual era a figura cultural aí? Estou, né? É a ideia de que eu estou chamando quem está lá dentro, para que a pessoa... Então, nessa cultura, como é que eles fazem quando chegam numa casa para chamar o dono? Como é que é? Nessa cultura era assoviar. Oh, rapaz, eis que estou à porta assoviando. Olá, seja muito bem-vindo ao Debatistas Podcast. E nesse momento nós estamos recebendo aqui o pastor Paulo César Nascimento. Então, antes da gente prosseguir, eu quero te pedir já para se inscrever no canal, curtir, comentar, porque você só se torna um debatista quando você faz isso. Senão você fica só assistindo aí e você não interage com a gente. Então, por favor, seja um debatista. Pastor Paulo César, seja bem-vindo. Prazer ele ter aqui mais uma vez. A alegria é minha. Acho que é pela segunda vez. Terceira vez já. É um prazer. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre esse livro aqui, Missão e Igreja. Vamos mencionar os outros livros, porque o pastor Paulo César não tem aqueles 50 anos em 5, né, do Juscelino Kubitschek? Então o pastor é quase isso aqui, são muitos livros em pouco tempo. Mas esse Missão e Igreja, que é a segunda edição que está sendo lançada pela Lerban, mas nós vamos falar um pouquinho sobre esse livro, sobre esse projeto. Vamos falar um pouquinho aqui sobre Missão e Igreja, tá bom? Então você já pode ver o link na descrição, como você pode adquirir o seu exemplar. Mas vamos lá, pastor Paulo César, quem sabe as pessoas não lhe conhecem, né? Se apresente aí pra gente, família, igreja. Ok, pastor Paulo César Nascimento. Vamos dizer assim, eu gosto de começar pelo tempo de missionário. Sim. Fui missionário pela Junta de Missões, pela Jami, 12 anos no campo missionário indígena, no Amazonas. E sou de uma igreja batista no sertão de Pernambuco. Sim. Nasci nessa igreja, me converti aos 16 anos. A igreja que me enviou para o seminário, a igreja que investiu no período de seminário, Betel Brasileiro em João Pessoa. A igreja que me enviou para Missão Além, onde eu fiz o treinamento para ser um missionário tradutor. A igreja que me enviou para o campo missionário indígena. E a igreja que me recebeu de volta como um dos pastores. E eu estou lá de volta há 15 anos. Sou casado com uma mulher maravilhosa, Luciene, e tenho 2 filhos, o Paulo César Júnior, que este mês vai estar completando 26 anos, casou agora, e uma filha vai completar 21 anos, Paula Agnes. Nós somos uma família paulina. Olha aí, que coisa maravilhosa. Bom, eu acho interessante conhecer o pastor Paulo César Nascimento. Pastor, como ele falou, se formou no Betel, eu também estudei no Betel, e eu estava em uma reflexão missiológica, eu acho que era 2011, era 2012, né? E aí eu fui para uma oficina falando sobre contextualização. Tradução de Bíblia. Tradução de Bíblia, isso. Tava lá o pastor Paulo César e um outro palestrante também. Isso, junto. que era o missionário Edilson. Missionário Edilson. E aí o pastor Paulo César falou sobre, acho que é a questão da contextualização da ceia lá no contexto, né? Do contexto indígena, né? A ceia com o açaí e o beiju. E aí isso me chamou a atenção ali como aquele jovem aluno. E depois no bate-papo fui descobrir que o pastor Paulo César era batista nacional. Eu fui estudar no Betel, mas nasci no berço batista nacional. E aí então aquilo ali me impactou. E aí depois vem a questão do livro, né? Então conte pra gente um pouquinho como foi que surgiu a ideia desse livro, que nós estamos na segunda edição, lançada pela Lerban, né? Isso. Mas a primeira edição foi uma parceria do Betel da Jami com o Betel ali, né? Isso. Como é que foi esse processo aí? Você estava falando em off aí de escrever esse livro. Então, eu costumo dizer que eu nunca foi plano, projeto ou sonho ser escritor. Nunca pensei na questão da produção de literatura.
Só que eu tenho um costume, desde a época do seminário, que todas as minhas mensagens, estudos, preleções, eu escrevo na íntegra. Sim. Então, como é que surgiu o livro? Eu estava em uma consulta missionária na Jami, e o pastor Ronald me abordou num momento assim, informal, Sim. totalmente informal, e disse: Paulo, que ele me chama Paulo, assim, Sim. Paulo, por que você não pega os seus textos, suas preleções, suas palestras que você dá nas conferências missionárias e aqui na consulta, e vamos publicar isso, transformar em livro? No momento eu não levei isso muito a sério, né? É aquele tipo assim, vamos marcar o café? Vamos marcar. Ficou. Só que o pastor Ronald, ele, quando tem algo assim no coração, na mente, ele é bem focado, né? Sim. Passou uns dias, ele disse: e aí, o material já está escrevendo? Que eu escrevo tudo, né? Sim. Aí eu disse: não, tudo bem, vamos começar. E aí comecei a escrever os textos, a formatar para livro, né? Porque uma coisa é a preleção em si, outra coisa é quando é para escrever. E aí eu estava comentando sobre isso no Betel Brasileiro. Eu estava fazendo mestrado, num momento de almoço também, informal, numa mesa, e a coordenadora da editora do Betel, na época, Cláudia Messia, me ouviu falando sobre isso. Aí disse: por que a gente não propõe para a Jami uma parceria para a gente publicar Betel Jami, o livro? E foi a partir daí que surgiu essa ideia. Agora, você mencionou, quando você me conheceu naquela... Era uma reflexão missiológica. Era uma reflexão missiológica. Naquela reflexão missiológica, o Betel lançou um livro chamado Semeadores 2. Sim. Já tinha lançado o 1 e o 2. Isso. E a ideia do Betel era testemunhos missionários de ex-alunos. Sim. E naquele dia lá, naquele período, o Betel lançou e tinha o meu testemunho missionário. Pode olhar aqui nesse livro, você não tem só os textos, os capítulos, você tem no final um encarte. Esse encarte, ele é exatamente o do livro Semeadores 2. Que legal. Que a Cláudia Messia do Betel falou: olha, vamos fazer a parceria e nós vamos pegar o encarte do livro Semeadores 2 e vamos colocar aí nesse livro. E aí surgiu, em junho de 2015, a primeira edição do livro Missão e Igreja. Muito bom. E aí, a partir desse lançamento, aí agora na Lerban está lançando a segunda edição do livro. Segunda edição. Só um detalhe interessante: quando eu estava no Amazonas, eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente, fazer algumas viagens, o missionário Ronaldo Lidório. Sim. E quando eu escrevi esse material, ele é, no meu entendimento, pode ser que eu esteja errado, a maior referência em termos missiológicos no Brasil. Sim. E aí eu conversei com ele, mandei o material, e ele leu, e foi quem fez o prefácio da primeira edição. Sim, da olha primeira aí. edição. Já na segunda edição, foi a doutora Bárbara Burns que fez o prefácio. Meu amigo, então tá aí, ó. Prefácio de peso, hein? Exato. Pastor Paulo César, então tá aqui, a gente vai deixar aí a indicação pro pessoal adquirir esse material. Então nós temos o testemunho, mas os capítulos aqui, quais são os temas que nós podemos abordar? Quando você fala sobre missão e igreja, talvez a realidade de muitas igrejas, a gente fala de missão, nós estamos falando de contexto transcultural, estamos falando de realizar aí um culto por ano, às vezes 1 minuto por mês ali. Qual a importância da igreja se engajar em missões e o que é realmente esse engajamento em missões? O que seria isso, né? Então, quando o Ronald propôs a produção desse material, desse livro, a ideia era essa: que pudéssemos disponibilizar material na área de missões para trabalhar a consciência missionária da igreja. Porque uma coisa é a igreja realizar um culto de missões, no nosso caso batista, uma vez por ano, na conferência missionária. Outra coisa é o pastor trabalhar a consciência missionária da igreja, que não é uma coisa pontual, momentânea, mas ela é a vida da própria igreja. Então, a ideia da produção foi exatamente essa. Por isso que, de repente, o pessoal que se interessar, pastores, líderes da igreja, a maneira como esses capítulos foram organizados foi exatamente para serem estudados em escola bíblica dominical, em grupos pequenos,
para trabalhar essa consciência missionária. Então, aqui, não sei se eu já posso adiantar. Pode, com vontade. Aqui a gente vai ter vários títulos. Na primeira edição foram 11 textos, 11 capítulos. Nessa segunda edição, nós acrescentamos mais 6. Então, praticamente o livro dobrou de tamanho. Então, a gente pegou alguns temas interessantes, como Mateus e a missão. Só que cada capítulo desse, ele tem, vamos dizer assim, uma espécie de subtítulo. Sim. Tipo, Mateus e a missão, cumprindo a grande comissão, firmados na esperança. Aí eu vou pegar ali, Lucas e a missão, Pedro e a missão, Paulo e a missão, temas do tipo cooperação e missão. Sim, no Antigo Testamento eu trabalho Jonas e a missão, Ageu e a missão aplicada. E vou finalizar ali com 2 textos missiológicos em Apocalipse, né? Para variar, né? Para variar, daqui a pouco você vai entender isso para variar. Eu acho que muita gente já tá entendendo. Aquele priorizando as prioridades de Deus entra em qual capítulo? Ageu e a missão. Ageu e a missão. Ageu e a missão. Ali é sensacional. Eu fiz uma pregação a partir desse capítulo. Isso. Só um panorama, a questão do templo, né? Isso, é a ideia do retorno dos judeus depois do cativeiro. A missão central que Deus deu era a reconstrução do templo. E aí, por causa dos problemas, dificuldades, oposições, o povo parou por 16 anos. E aí Deus levanta Ageu para dizer para eles, olha, tem que voltar. A prioridade é essa aqui. Vocês estão passando todas essas consequências porque vocês estão investindo na casa de vocês, na construção de casas luxuosas, e vocês deixaram a minha casa abandonada. Então, a ideia da questão da prioridade. Eu coloco ali, de propósito, um subtítulo, construção de templos, a prioridade de Deus. Só que eu coloco templos, entre aspas, para mostrar que, na época, no contexto judaico, era sim a construção do templo, porque dizia respeito à reconstrução de toda a vida espiritual da nação. Mas a ideia de, entre aspas, é mostrar que é através do exercício da missão, da pregação do evangelho, que pessoas são alcançadas pelo evangelho e se tornam templos do Senhor, do Espírito Santo. Aí, nesse caso, do Senhor. Lá o templo físico era a prioridade porque tinha todo o simbolismo. Isso. Hoje o templo físico não é a prioridade. Não é a prioridade. Essa é a ideia do texto. Extraordinário, perfeito. Então o que nós podemos observar é que cada capítulo ele vai ter uma exegese específica. Isso. E uma aplicação voltada para a missão. Uma exegese específica, aplicação voltada para a missão. Isso. Perfeito. Tem um dado curioso aqui, que entrou na segunda edição, um capítulo chamado Unidade e Missão. Sim. Esse texto ele foi rejeitado na primeira edição. Na segunda ele entrou? Entrou. Olha aí, por que ele foi rejeitado? Então. Eu acho que você comentou isso comigo em off uma vez. Esse texto, Unidade e Missão, ele foi rejeitado porque ele é baseado na questão da Torre de Babel. Sim. Da construção da torre, a humanidade se une ali contra um projeto de Deus, o plano de Deus que era espalhar e encher a terra, eles se unem ali e começam a construir um projeto humano em rebelião contra o Criador. Sim. Então, quando eu mandei o texto porque toda editora, pessoal talvez não saiba, mas toda editora tem sua linha editorial. Sim. E há um revisor ou leitores que fazem a avaliação da teologia. Então, nessa linha aí disseram que o texto era bom, mas para falar sobre unidade não era adequado e tal, aquela questão toda. Tudo bem, eu, novo, aceitei tranquilamente. Quando foi na consulta missionária do ano passado, lá na Jami, o pastor Ronald me chamou e o tema era falar sobre unidade. Aí eu lembrei desse texto. Eu cheguei na consulta, no momento de ministração, e falei que eu estaria pregando algo que era para ter sido colocado no livro, mas que foi rejeitado. E eu ia arriscar. Aí pronto, já ganhou a atenção do povo aí. Uma introdução dessa. E aí eu ministrei essa mensagem lá na Jami, porque o tema do ano anterior era sobre unidade. Sim. A ideia do Somos Um. E eu trabalhei isso aí, e assim, Deus falou de uma maneira muito graciosa, muito especial. E no final, algumas pessoas chegaram e disseram:
Mas por que rejeitaram esse texto? Resultado, quando o Ronald propôs a segunda edição, aí eu digo, agora esse vai. Ele vai. E ele foi, tá aqui. É porque você fala da Torre de Babel, que as pessoas até quando querem fazer o mal têm unidade, né? Seria mais ou menos o que eu coloco ali é o seguinte, a Torre de Babel era um projeto ímpio, um projeto em rebelião contra o Criador. E era um projeto orgulhoso. A ideia era, vamos ficar aqui e não vamos ser espalhados e vamos tornar célebre o nosso nome. A ideia do orgulho humano. Só que no versículo 6, que é Gênesis 11, no versículo 6 tem uma fala interessante. Diz que o Senhor desceu para ver, no verso 5, e no verso 6 o Senhor diz assim, que isso era o que os homens tinham iniciado a fazer. E diz assim, agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Ou seja, o próprio Deus reconheceu que, mesmo sendo um projeto ímpio, pelo fato deles estarem unidos no propósito, eles conseguiriam fazer. Então, qual foi a estratégia de Deus para acabar com o projeto? Separar, Ele disse, vou causar aqui um desentendimento, causa um desentendimento, confunde a linguagem, se desentende, você fragiliza o grupo porque ele se despedaça, ele se fragmenta e o projeto parou. Então, a aplicação é mostrando que Torre de Babel, os homens ímpios nos dão uma lição. Primeiro, eles estão juntos em um projeto. Vamos construir, vamos fazer tijolos, vamos fazer isso. Eles estão juntos no planejamento. Sim. Mas logo em seguida vai dizer que Deus desceu e disse, desçamos e vejamos o que os homens começaram a construir. Então eles não estavam juntos só no planejamento, no projeto. Eles estavam juntos no fazer. E aí eu vou finalizar mostrando que se o próprio Criador reconheceu que a unidade, mesmo num projeto ímpio, mas pelo fato de estarem unidos, eles conseguiriam, aí a aplicação imagine em um projeto que tem a aprovação de Deus e que tem a bênção do Criador. Aí é que não há quem detenha esse avanço e a realização do projeto. É interessante que Jesus usa esse mesmo raciocínio para o Império das Trevas, né? Nessa ligação. Né? Alguém fala que ele está expulsando demônios em nome de Beelzebu, ele fala, bom, se fosse assim, então eles estariam completamente... A estratégia está ruim, exatamente. Está implodindo, digamos assim. Exato. E aí eu finalizo mostrando exatamente isso, que... chamo atenção para duas coisas ali. A primeira coisa que eu chamo atenção é que nós precisamos ter cuidado, porque qual foi a estratégia que Deus usou para paralisar um projeto ímpio? A estratégia de Deus foi causar um desentendimento. Sim. Ao que eu aplico? Eu até brinco na reflexão, no texto não dá para brincar, né? Mas na reflexão, que alguém aprendeu e tem aplicado isso contra a igreja. Quando o diabo causa um desentendimento e leva igrejas e líderes a falarem outra linguagem, ele consegue fragmentar e, ao fragmentar, ele fragiliza quando ele causa um desentendimento no meio do povo de Deus, no meio da igreja. Então, essa é uma aplicação final. E eu finalizo mostrando que na Torre de Babel, o objetivo deles era tornarem célebre o nome. Eles queriam ficar famosos, conhecidos na história. E eu mostro que no reino de Deus não há lugar para nomes, porque só tem um nome acima de todo nome. E todo projeto deve girar em torno disso. Então, esse texto terminou entrando, está aqui na segunda edição. Não, perfeito. Tem algum capítulo que o senhor fala sobre contextualização? Não especificamente nesse livro? Não. Especificamente sobre contextualização, não trabalho. Porque como eu dei a deixa no começo, gosto que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. É uma coisa confortável para o senhor falar? Tranquilo, sem problema. Isso que eu falei da ceia, por exemplo, né? Algumas pessoas podem até pensar assim, mas como é que se faz? Porque assim, uma experiência que eu tive, eu utilizei até isso como a sua história lá como exemplo. E a resposta que eu obtive, olha como foi. Lá no Pará, enquanto eu estava pastoreando em Medicilândia, tinha um evento que nós fazíamos chamado Noite Paraense. Se o senhor quiser água, fica à vontade aí, tá? Noite Paraense. Aí, teve um evento que nós chamamos Pará, Nossa Terra, Nossa Responsabilidade. E eu tava com a ideia de fazer um mínimo documentário, tinha algumas comunidades indígenas ali perto, né, e tudo.
queria fazer um mini documentário, não deu certo o que eu planejava fazer, mas nesse processo de tentativa, tem um membro, eu tenho um missionário aqui de uma outra denominação e tal, que ele tem um trabalho com os ribeirinhos indígenas, acho que uns 80 quilômetros aí pra dentro e tal. E aí, conversando lá, encontrei ele um dia na frente da farmácia. E aí eu fui lá, cumprimentei, falei, teria como a gente ir lá, saber um pouquinho, fazer de repente algum videozinho, gravar alguns e tal. Aí eu falei, só pra saber um pouquinho da realidade de vocês, porque inclusive tem um missionário nosso que, ele deu exemplo, né, que a ceia deles lá era com açaí e beiju. Aí na hora a resposta dele foi, não, aqui a gente faz do jeito da Bíblia. Inclusive eu já rodei 80 quilômetros de moto para vir comprar aqui suco de uva que não tinha e levar lá para a comunidade, porque a gente faz do jeito da Bíblia. Aí eu também não quis entrar em detalhes, mas na minha mente veio aquela questão, né? Mas o jeito da Bíblia é vinho e pão asmo, né? Então, ou seja, esclarece um pouquinho pra gente isso aí, como é que foi o seu... Como é que a gente pode entender essa questão da contextualização e tem a questão da ceia para entender. Eu lembro que lá na palestra o senhor falou que a cruz, na hora da tradução da Bíblia, você utilizou um termo específico para a cruz que tinha a ver com a questão cultural deles, né? Então, a ideia da contextualização, o termo é novo, Sim. mas a prática é antiga. Sim. Eu posso pegar desde o Antigo Testamento, mas a gente, pelo fato talvez o pessoal estar mais acostumado com o Novo Testamento, Sim. Quem mais aplicou contextualização foi Jesus. Perfeito. Se você pegar, por exemplo, vamos colocar aqui 3, 4 capítulos em seguida de um livro só. Você pega capítulo 3 de João. Jesus falou sobre novo nascimento. Com quem? Um líder religioso. Capítulo 4 de João. Ele se apresenta como água viva. Para quem e em que situação? Para uma mulher samaritana na beira de um poço. Olha só. Aí você vai lá para o capítulo 6, ele se apresenta como pão da vida. Para quem? Em que situação? Para uma multidão que acabou de comer pão porque tinha sido multiplicado. Rapaz, que visão extraordinária. Então, Jesus foi o maior contextualizador e ele dá esse exemplo. Os missiólogos chamam a atenção para a perspectiva ocidental e oriental da pessoa de Jesus, da encarnação. Nós, ocidentais, observamos mais a encarnação, o Cristo, o verbo que se torna carne, se torna homem. O ocidental, o oriental, ele vai chamar mais a atenção dele, não o fato do verbo se tornar homem, mas o fato do verbo se tornar homem, mas um homem judeu. Olha aí. Com cultura judaica, Sim. com vestimenta judaica, falando a língua dos judeus, dentro de todo um contexto. Então Jesus foi o maior. Quando você vem para o Novo Testamento, um pouco mais para frente, você tem o segundo maior contextualizador, que é Paulo. Sim. Você pega 2 capítulos novamente. Paulo em Listra e Derbe, na cidade de Listra. Ele prega um sermão para pagãos incultos, Sim. que queriam adorá-lo porque houve a cura lá de um aleijado. E lá ele apresenta quem? Eu vos anuncio o Deus vivo, Criador do céu e da terra. Vivo por quê? Em contraste com os ídolos mortos. Sim. Criador dos céus e da terra, porque era algo comum a todos, o fato da criação em si. Sim. Que, mesmo deixando os homens andar na sua ignorância, não deixou de dar testemunho de si mesmo. Como? Dando-vos chuvas do céu, estação frutíferas, e enchendo de alegria o vosso coração. Pagãos incultos. Capítulo 17, ele está numa sinagoga em Tessalônica. Aí você vê ele pregando a partir das Escrituras, expondo, dialogando e argumentando para provar que aquele Jesus de Nazaré era o Cristo que os judeus esperavam. Ponto de partida, Escritura. Mas qual era o público? Judeus e gentios prosélitos do judaísmo. No mesmo capítulo, o cara está onde? Atenas. Em Atenas ele prega na sinagoga, ele prega na praça e depois vai para o Areópago. Público do Areópago, filósofos estoicos e epicureus. Aí olha a pregação dele e faz o link. Eu vi um altar ao Deus desconhecido e esse daí é o Deus que eu vos anuncio. Aí começa. Então a contextualização,
o termo é novo, mas a prática dela Sim. é muito antiga. Agora, não sei se você quer perguntar algo, mas Não, pode trazendo para agora. Pode prosseguir, o negócio tá bom. Então, para nós que somos missionários transculturais, a gente vai com essa perspectiva para o campo, que quando nós vamos comunicar o evangelho numa outra cultura, a nossa missão não é comunicar a forma, mas é comunicar o significado. Muitas vezes você vai precisar alterar a forma para comunicar o significado. Exemplos práticos. Nós tivemos um caso, não lembro agora o nome do povo, em que aquele texto de Apocalipse, onde diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quando isso foi traduzido na cultura desse povo, isso passou uma visão errada de Jesus. Por quê? Porque na visão do povo, Jesus era um ladrão perigoso. Mas, puxa, porque bateu na porta? Sim, naquela cultura, o ladrão bate na porta exatamente para ver se tem alguém, que se tiver alguém ele não vai roubar. Então, se eu colocar, traduzindo, fiel à escritura, que Jesus, naquela cultura, ele bate na porta, eu estou dizendo que ele é um ladrão. Olha só. Então, o que o tradutor vai precisar fazer? Vai ter que alterar essa forma. O que Jesus quer dizer quando ele fala isso, que eu estou à porta e bato? Qual era a figura cultural aí? Estou, né? É a ideia de que eu estou chamando quem está lá dentro, para que a pessoa... Então, nessa cultura, como é que eles fazem quando chegam numa casa para chamar o dono? Como é que é? Nessa cultura era assoviar. Rapaz, eis que estou à porta assoviando. Eu tive isso com a língua tucano, no que diz respeito a uma palavra tão simples para nós: saudação. Em tucano, você não tem a palavra em si, saudação ou saudar, certo? Aí a gente estava trabalhando aquele texto que Maria foi visitar Isabel. Sim. E diz o texto que quando Maria chegou lá, ela saudou Isabel. E o texto diz que quando Isabel ouviu a saudação, o menino se mexeu. Como é que nós vamos dizer isso aqui? E o indígena trabalhando comigo na tradução pensou, e ele puxava o cabelo, e ele pensava, e nada, como é que... Eu digo, peraí, vamos fazer o seguinte. Imagine que Maria era tucano e Isabel era dessano, de outro povo lá. Sim. E ela saiu da aldeia dela e foi para a aldeia onde estava Isabel, que era dessano. Maria, chegando nessa aldeia, o que é que ela diria? Como ela queria se reportar assim que ela chegasse lá para Isabel? Aí ela diria, Nintimã. Eu digo, e o que é que Isabel ia dizer? Nem. Eu digo, é isso aí. E o significado dessas palavras? Simplesmente, Nintimã é você está. A gente diria, olha, você não está vendo que eu estou, né? Sim. Nintimã é a saudação comum quando você chega na casa de qualquer indígena tucano. Entendi. Você não chega, bom dia, boa tarde, pega na mão. Não existe isso. É Nintimã. Você está vendo a pessoa. Nintimã. A pessoa, nem. Ou seja, estou. Entendi. Então, a gente colocou, e Maria chegando com Isabel, disse. Nintimã. Isabel, quando ouviu Maria dizendo, Nintimã, o menino mexeu na barriga dela. Quer dizer, a gente alterou a forma, mas o significado permaneceu. Então a contextualização, pastor Natan, lida com isso. É claro que existem formas na Bíblia que não dá para alterar. Sim. Por exemplo, nós não concordamos que se diga que Jesus morreu afogado. Sim, sim. Porque você chega numa cultura que não tem cruz. A gente não concorda que diga que ele morreu afogado. Sim. Ou chegar assim e dizer, não, Jesus foi enforcado. Porque a cruz é um símbolo central, principalmente na mensagem do Evangelho, no Novo Testamento. Então, cruz, você tem que arranjar uma forma na cultura de dizer isso. E muitas vezes você vai explicar. Que é o que acontece na nossa cultura. Existem vários termos bíblicos
que ainda hoje a gente tem que explicar para a igreja, mesmo estando em português. Há símbolos como cordeiro. O cordeiro está desde o Antigo ao Novo Testamento. Então, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não posso chegar lá e dizer, eis a paca de Deus que tira. Por quê? Porque o cordeiro é um símbolo central. Então, como é que se fala isso? No geral, a gente vai usar uma expressão do tipo, no caso indígena, né? Sim. Que Jesus era como a ideia de um animal chamado cordeiro, que é a ideia de filhote da ovelha. Então, a gente arranja formas de dizer isso. Então, tem coisas que não dá. Por exemplo, Jesus ia passando e ele amaldiçoou uma figueira. Eu não posso chegar lá no texto e dizer que ele amaldiçoou um pé de açaí. Ou amaldiçoou um pé de pupunha. Porque já está mexendo na historicidade, digamos assim, né? No Exato, fato, né? No fato em si. Porque aí ele diria, mas... e lá no povo de Jesus, eles também tinham açaí como a gente? Já a gente conflito, estaria... né? Mas tem uma forma de dizer. Jesus amaldiçoou, literalmente é assim. Traduzindo literalmente, é uma árvore chamada figueira. Tá. Que no caso tucano não tem a letra F, o som de F, você substitui por apenas higueira. Figueira, entendi. Entendeu? Então, existem termos que não dá. Agora, outros textos dá para você alterar. Por exemplo, quando Tiago utilizou a ideia de uma mesma fonte não sai água doce e salgada, e um pé de... Eu acho que ele coloca... Você não colhe uvas da figueira. Sim. É porque ele está utilizando uma ilustração. Uma ilustração, né? Para dizer o seguinte, olha, uma árvore ela produz conforme a sua essência. Entendi. Aí você poderia usar o pé de açaí? Aí sim. Aí eu poderia usar o pé de açaí ou outro. Por quê? Porque a ideia ali não é um fato histórico, mas é uma ilustração para dizer que você produz conforme a sua essência, as árvores, e você também da mesma forma. Perfeito. Então, na contextualização, isso é levado em conta. E quando chega na ceia, obviamente, porque Jesus usou pão e vinho? Porque era o alimento comum do dia a dia, inclusive na própria instituição da Páscoa, porque a ceia foi instituída a partir da Páscoa, né? Sim. Você tinha ali o cordeiro, você tinha ervas amargas, você tinha o pão sem fermento, que era o pão da pressa, e você tinha o vinho. Mas no dia a dia, isso fazia parte da cultura judaica. Sim. Então Jesus utilizou. Agora imagine, você vai ter povos indígenas que dá para você fazer com pão e com suco de uva, que a gente usa suco de uva, né? Sim. Porque moram próximo de cidades, são indígenas mais aculturados e que têm um conhecimento mais próximo da nossa cultura. Sim. Mas existem povos indígenas que eles são isolados. Eles não sabem o que é pão, eles não sabem o que é vinho, entendeu? Então se procura muitas vezes algo mais aproximado possível. Por exemplo, por que o açaí? A própria coloração dele é algo do dia a dia deles e a própria cor é semelhante. E a ideia do pão, que o da ceia original era sem fermento, e a ideia do beiju, que ao invés de ser feito da massa do trigo, é feito da mandioca. Sim. Então, a gente pôde utilizar tranquilamente. É a minha pergunta. Em casos assim, mas na tradução, estamos falando aqui, a gente vai usar o beiju e tal, mas na tradução de João 6 lá, por exemplo, era o pão que o povo queria. Quando Jesus falou, ele falou pão. Como é que nesse caso aí, como foi que vocês fizeram? Então, aqui eu vou falar de forma geral o que é que os tradutores fazem. Tá. Existem termos que você vai ter como encontrar algo na cultura. Pão é um deles que você não tem. No caso indígena, você não tem. Outros termos você vai ter que inserir. Só que você vai adaptar ao padrão linguístico. Certo. Exemplos. Nomes próprios. Pedro. Você tem 2 cartas de Pedro. Então, eu trabalho com uma língua que não tem encontro consonantal. Nunca 2 consoantes aparecem juntas. Sim. Então não dava para dizer Pedro. Então como era que eles iam dizer? Peduro. Peduro. Porque o padrão linguístico é consoante e vogal, consoante e vogal, consoante e vogal. Nunca consoante e vogal, consoante, consoante e vogal. Então, Pedro é Peduro. Aí quando você chega para o próprio Jesus,
não tem som de J na língua que eu trabalhei e nunca tem S final. Você vai ter que adaptar. Então, o que foi feito no texto? Devido ao povo tucano já ter um contato com cidade, alguma coisa do tipo, e pessoas trazerem coisas da cidade para o povo, eles tinham um entendimento de pão, só que não tem como dizer na língua pão. Ele é uma língua tonal, então se fala pão, pão. Então a gente usou o termo adaptado ao padrão linguístico deles, porque era algo que eles já conheciam. Entendi. Mas digamos que os tucanos nunca tivessem visto pão ou algo do tipo. Então a gente poderia, os missionários, eles forjam um termo ou uma expressão que é tipo um alimento parecido com, ou como, algo... entraria, como beiju. Isso. Parecido com beiju, entendi. Exatamente. Então Perfeito. traria mais essa ideia. Por isso que há um ditado, acho que é italiano, que diz assim, tradutore, traidore. É a ideia de que o tradutor é um traidor, né? Por quê? Porque é uma luta, cara, para o tradutor tentar comunicar a mensagem, por exemplo, da escritura para uma cultura totalmente diferente, para uma língua totalmente diferente do que era a cultura bíblica e a nossa cultura. É um desafio, porque a gente vem, o protestantismo surge de uma época em que a missa era feita em latim. Não fosse Lutero colocar na língua popular, né, na língua do alemão. Então o senhor fala que contextualização sempre houve desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento. Mas falando de tradução de Bíblia, a Reforma Protestante deixa-se esse legado pra gente, né? Você já vai ter antes do nascimento de Jesus, você já vai ter a primeira tradução, né? Que é a chamada Septuaginta, que foi a tradução aí do Antigo Testamento para o grego. Do Antigo Testamento para o grego. Que inclusive era mais utilizada nas sinagogas, fora da Palestina. E Paulo utilizou muito citações nas suas cartas que eram da Septuaginta. Aí mais adiante aí tem a Vulgata. Tem a Vulgata. É interessante isso, né? Porque fica um contrassenso, né? Tipo, foi escrito em hebraico, a gente já tinha em grego, mas as missas só podiam ser feitas em latim, como se o latim fosse a língua... Agora que eu tô como se latim fosse a língua desde o início. Na realidade, já foram traduções. Pastor Paulo, então, assim, aí a gente tem os capítulos e no final o encarte que o senhor fala é a experiência que você teve ali entre os tucanos. Isso, é um testemunho falando ali, na verdade, desde a conversão de forma rápida, passando pelo treinamento no Betel e na Missão Além, é um testemunho. E com algumas fotos, tem algumas fotos aqui do trabalho, passando ali pelo trabalho de adaptação do Novo Testamento para a língua do povo. Tem fotos aqui dos primeiros batismos, lá na comunidade, da primeira ceia, que não tinha cálice, né? Copinho bonitinho. Então era como? Cuia, né? Era na cuia. Exatamente. A gente tem uma cuia grande, que é comum nas casas, toda casa lá vai ter essas cuias grandes. Aí essa daí ficava com mais açaí. E você tinha aquelas menores, que eram utilizadas como o que nós chamaríamos hoje de cálice. E como é que eles bebiam? Cada um ia passando? Como é que é? Então, na primeira, a maneira como nós instituímos é que já tinha 2 diáconos lá que era de um outro povo. De um outro povo que já tinha igreja. E primeiro convertido do nosso povo, que foi o Edmilson, eles pegavam essas cuias grandes e eles passavam e cada um com a sua cuia pequena ia pegando e segurava lá e fazia aquele momento. Então foi feito com essas cuias assim maiores. É uma riqueza muito grande a gente poder observar isso, né? Então você que está aí de repente acostumado, né, com o seu cálicezinho, com aquela bandeja de alumínio, um pedacinho do pão, e a gente poder observar a maneira como que o evangelho tem chegado, né, em outras culturas assim de maneira extraordinária e como Deus tem se revelado. Testemunhos estão maravilhosos. Um testemunho que eu cito no meu livro ali, Cantar e Ensinar, sobre a importância da música, né? Aí a gente já pode até falar, porque o pastor Paulo César está falando aqui do Missão e Igreja. Cadê? Aqui foi a gravação das músicas. Deixa eu colocar aqui. Aqui a gravação das músicas aqui, ó. Página 224. Parece que tu tá pegando? Aí. Então tá aí. Eu cito o pastor Paulo César, essa experiência, quando eu tô falando da importância da música e do ensino, né? Então aqui o senhor fala, ele não havia na cultura
a crença na eternidade, né? Isso, vida após morte? Isso, porque os povos indígenas, no geral, e o grupo que eu trabalhei, eles são animistas. E a maneira como os animistas veem a história não é numa linha. A história, para os animistas, não é linear. Para os animistas, a história ela é circular. Então, ela vive de ciclos. Então, não tem aquela ideia de que começou, está se desenvolvendo e vai ter um ponto final. Que, inclusive, o cristianismo, na época do Novo Testamento, é inovador nesse sentido. Sim. Porque tanto os gregos como os romanos, originalmente, eles eram animistas. Sim, sim. Então, não tinha muito essa ideia de um final, apoteótico, aquela coisa toda. Então, eu lembro de uma canção que a gente estava cantando em tucano, e tinha uma senhorinha lá que ela não falava nada em português. Nada. Sabe o que é nada? A dona Guilhermina, o nome dela. E essa canção, ela fala exatamente quando esse dia chegar, né? Quando esse dia chegar, aí a expressão diz assim, Wenissé marinonça, ou seja, não terá mais morte, urtissé punissé querã marinonça, não terá mais choro, nem dor, urtissé punissé, não haverá nem choro, nem dor também. A ideia lá do Apocalipse 21, né? Sim, sim. Que ele enxugará dos vossos olhos toda lágrima e tal. Então, a canção ela tratava dessa esperança. E aí, no final, ela procurou o Edmilson, que é o indígena tucano, o primeiro convertido do povo, e perguntou para ele assim, isso aí é verdade mesmo? Meu Deus. Olha porque o impacto, né? Eles não têm essa perspectiva de eternidade. Tipo assim, a gente morre e talvez o nosso espírito volte em alguma coisa, seria isso? Porque o animismo tem uma crença específica. Tem. Tudo, de certa forma, é Deus, de alguma forma, né? Como é que é? A ideia animista é que tudo é permeado por espíritos e há espíritos donos das áreas, tipo o espírito da mata, o espírito que é o dono das caças, o espírito das águas. Então, a ideia lá que você tem da questão grega, Poseidon, que era do mar, Apolo, do amor. Então, a ideia animista é basicamente essa, de que áreas da vida e da natureza tem espíritos que comandam. Entendi. E esses espíritos de alguma vez viveram? Quando o senhor fala a ideia de um ciclo, seria basicamente se a pessoa morre e o espírito dela fica pairando de alguma forma? Eles têm um pouco dessa ideia e tem alguns casos que eles acreditam quando a pessoa, dependendo do que ela fez de muito ruim, ele se transforma. Ou numa onça, ou num morcego, ou num sapo, ou alguma coisa então, do tipo. Então, foi muito bom o senhor falar. Então, eles não têm essa visão de eternidade como nós temos. E aí, as canções auxiliaram no ensino dessa verdade. No ensino dessa verdade aí. Que ela se impactou tanto, a ideia de que não haverá mais choro, não haverá mais dor. Então, ela disse, isso aí que é verdade. Esse testemunho é forte. É. Então, assim, e aí vai vir, vou já apresentar os outros livros que o senhor tem aqui de Apocalipse. E aí o que o senhor vai fechar aí nessa área de Apocalipse, então, é falando sobre as canções de Apocalipse, né? Isso. São 16 cânticos no livro de Apocalipse. Eu já preguei uma série na igreja que eu sou pastor, intitulado Digno é o Cordeiro, Princípios para a Adoração Cristã em Apocalipse, mostrando que a ideia do louvor em Apocalipse tinha uma razão de ser, tantas canções ali, que se contrapunham ao culto ao imperador da época, e mostrando os princípios. Lá existe permeado ali, vamos dizer assim, de categorias, de aspectos, de formas culturais que não faz sentido hoje. Mas o princípio, sim. Por exemplo, os 24 anciãos que vão lá, que tiram as coroas da cabeça e colocam as coroas ali. Isso não faz sentido para nós. Mas qual era a ideia para a época? Era exatamente reis que eram, vamos dizer assim, vencidos. Eles expressavam total submissão a um imperador ou um rei vencedor, tiravam as suas coroas e colocavam suas coroas simbolicamente aos pés ou do imperador ou do rei vencedor, para dizer, nós estamos totalmente rendidos e subordinados a você. Lembrei até da canção do Não Tem Outro Bem Além de Ti, né? Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço. Aí, como os 24 anciãos, pronto. Né? Às vezes a gente canta aquilo e não sabe essa qual era. Então, aí você tem um princípio, que a adoração genuína,
ela envolve a entrega e a submissão total ao senhorio. Entendi. Tem uma outra coisa muito interessante que eu trabalho também nesse material que vai ser publicado, que é o Franklin Ferreira, em um livro dele, não sei se você já leu, Contra a Idolatria do Estado. Não li. Ele utiliza uma expressão muito interessante quando ele fala de Romanos 13, né? E ele diz que Romanos tinha ele usa a expressão teologia subversiva, que é a ideia de que a carta em si, ela tinha uma mensagem que se opunha ao governo e ao poder de Roma. Sim. Aí quando você pega os cânticos em Apocalipse, você vai ter lá, e eu trabalho isso, nesses cânticos, uma teologia subversiva. O pessoal achou até estranho quando eu usei esse termo. Mas eu disse, olha, a adoração cristã genuína, ela traz uma teologia subversiva. Aí o cara, como assim, pastor? Aí eu mostro lá o que eles estão dizendo lá. Diz, olha, quando você lê as liturgias hebraicas, que começa com o famoso eulogetos, né, que é o bendito seja. Você não encontra bendito seja em Apocalipse. A expressão em Apocalipse é digno és. Porque digno és era uma expressão utilizada para se reportar especialmente ao imperador como Deus. Digno és. Aí o tempo inteiro Apocalipse utiliza digno és para Cristo, para o Cordeiro e para o Deus entronizado. Uau. Para dizer, para nós, não é o imperador de Roma. É o Deus entronizado e o Cordeiro que foi morto. Então ali era um confronto com a adoração ao imperador. Aí quando eu trago a aplicação para explicar uma teologia subversiva, é essa. Por exemplo, nós temos hoje um princípio da pós-modernidade que predomina na sociedade, que é a ideia do pluralismo. Sim. Não é? Então, falar de um único Deus, de um único Salvador, falar de um único meio de salvação para a nossa sociedade pluralista é um absurdo. Mas nós cantamos canções que essa teologia é subversiva, como ao único que é digno. Então, quando eu digo isso, eu estou falando para a sociedade pluralista que só tem um, que ele é o único. E aí eu selecionei várias canções que nós cantamos hoje, que tem uma teologia subversiva porque ela se contrapõe aos princípios da pós-modernidade. Que legal. Esse livro aí já tá garantido o primeiro comprador. Então, a gente tá falando de um livro que vai ser lançado, mas tem aqui esse lançado, segunda edição, e esse que está sendo lançado agora, né, também. A Cartas do Cordeiro para Sua Noiva, que aqui é baseado em Apocalipse, né? 2 e 3. Apocalipse 2 e 3. Isso. E temos aqui também esses aqui que são clássicos, aqui já estão em outras edições, né? O primeiro foi esse aqui, né? Trono e Cordeiro. Trono e Cordeiro. Tem esse aqui, o Cordeiro de Deus, Cordeiro a pessoa de de Deus. Cristo. E esse aqui, Revitalização de Igrejas. A partir de Apocalipse. A partir de Apocalipse. Esse aqui tem um podcast falando sobre... Esse aqui do o Cordeiro... Trono e Cordeiro também já tem. Trono e Cordeiro temos um podcast. Revitalização de Igreja temos um podcast. Tá bom? Então, assim, o que você precisa fazer? É entrar nesse link aí que a gente deu, ou então tem um contato do pastor Paulo César Nascimento para você levar ele para sua igreja. Tem uma palestra do pastor Paulo César, isso eu vi em uma pregação. Esse livro aqui, ele explanando de maneira extraordinária, você enxergando o Apocalipse a partir dessa ótica, né? Do Trono e Cordeiro. Uma visão que você vai assim, meu Deus, como Apocalipse se torna um livro devocional para minha vida. Que às vezes você olha para o Apocalipse e fala, não, esse livro aí não vou mexer com ele, não, e tudo. E a partir desse livro aqui, você começa a fazer devocionais em Apocalipse e ser completamente edificado, né, pastor? Isso. Pastor, palavras finais aí. Eu queria falar desse livro rapidinho. Pode falar. Então, esse aqui, que é o lançamento Cartas do Cordeiro para Sua Noiva, uma pergunta que às vezes eu fiz a mim mesmo, na época, foi por que mais um livro sobre as 7 cartas? Qual a razão de ser? Sim. Porque existem livros extraordinários em português. Você tem um do John Stott, chamado O que Cristo Pensa da Igreja, que é uma exposição. Você tem um outro do Hernandes Dias Lopes, que é o Ouça o que o Espírito diz às igrejas, que é uma exposição. Sim. Você tem um do Steven Lawson, que é As 7 Cartas do Apocalipse. Então são livros maravilhosos que estão em português. E por que Cartas do Cordeiro para Sua Noiva? O que ele poderia apresentar, vamos dizer assim, de diferencial? Eu coloco aqui na introdução dele basicamente duas coisas que faz dele um pouquinho... 3, vamos dizer assim.
Mas a primeira delas é que eu chamo de que ele é um livro que foi colocado, primeiro, de forma contextual e contextualizada. Sim. Contextual. Eu faço a exposição explicando o contexto da época e contextualizada porque as aplicações, elas são muito da realidade da igreja brasileira. Uau, então, legal. Isso aqui é um pouco diferenciado, porque diz muito ao que nós estamos vivendo. Então, Perfeito. Quando eu faço a exposição da Carta de Cristo para a igreja de Éfeso, da Carta de Cristo para a igreja de Pérgamo, eu trago as aplicações para a realidade da igreja brasileira. Então, ele é contextual, porque explica para a época, e contextualizado. Então, a realidade da igreja brasileira. E a outra diferença é que, assim, nas minhas pesquisas, que começou aí, vamos dizer, em 2003, 2004, por aí, tem uns 20 anos que eu estou pesquisando Apocalipse, eu li muitos materiais, desde os piores que você possa imaginar até os melhores, né? E tem algo nas 7 cartas que os autores não trabalharam na maneira que escreveram sobre, não trabalharam quando escreveram as cartas, sobre as cartas. É que o diferencial é que segue a estrutura natural da carta. As 7 cartas, elas têm uma estrutura natural. Primeiro, todas elas, aqui são as 7, cada uma delas tem uma autoapresentação de Cristo. Sim. Segundo, você vai ter os elogios pelas virtudes da igreja. Terceiro, você vai ter repreensões e advertências pelas deficiências da igreja. Depois você vai ter, inverte em 3 cartas, mas é basicamente a promessa ao vencedor, e você vai ter um chamado à obediência à voz do Espírito Santo. Então, a exposição dessas cartas segue exatamente a estrutura natural, que a gente chama natural, das cartas. Então, essas duas coisas são o diferencial. É no contexto da igreja brasileira, e a exposição é feita dentro da estrutura natural das cartas. Perfeito. Pronto, você precisa adquirir esse livro. Eu não sei se você chegou a fazer isso aqui, mas eu lembro de uma pregação sua em que você faz um paralelo entre a igreja de Éfeso e a igreja de Tiatira. Né? Que Isso. Uma em função do zelo abandona o amor, e a outra em função do amor abandona o zelo, né? Isso, exato. E o ideal seria unir o zelo de um e o amor da outra, né? Exatamente. Isso é extraordinário. Pastor, muito obrigado. Alegria. Deus abençoe. Amém. Pode palavras finais aí pra gente. Não, eu quero agradecer, acho que é uma oportunidade muito boa. Nós, batistas nacionais, de um tempo para cá, estamos muito bem servidos nessa parte aí. Pastor Natan, todos nós sabemos disso, tem feito um bom trabalho, e a gente louva a Deus pela sua vida e por esse ministério maravilhoso, contextualizado. Olha aí. Contextualizado para a nossa realidade. E hoje todos utilizam esse instrumento. Olha aí, que legal. E nós somos gratos pela sua vida, olha só. Olha que bênção. 50 anos em 5. Muito obrigado, pastor Paulo César. Amém. Muito obrigado a você. E como eu falei lá no começo, você se torna um debatista quando você interage. Então comente, deixe aí perguntas, quem sabe, deixe ideias, temas que de repente você também gostaria de ouvir acerca algum tema, né, que você gostaria de ouvir um podcast sobre isso. Quem sabe a gente traz o pastor Paulo César para falar de algum tema missionário que você coloca aí nos comentários, né? É muito importante a sua participação para a gente poder também desenvolver os temas aqui, tá bom? Compartilhe esse vídeo, tenho certeza que se abençoa a sua vida, vai abençoar muito mais pessoas também. Muito obrigado, até o próximo Debatistas.